Muito boa noite! Estamos começando aqui mais uma aula da nossa maratona Acelerador da Advocacia. A gente está aqui numa vibe de tecnologia nesses últimos dias, né? Falamos de inovação na segunda. Ontem a gente falou de um guia de tecnologias jurídicas, inclusive tem e-book novo para vocês aí, tá? Estamos só corrigindo um probleminha no link da bio, mas já já ele vai estar disponível para vocês, para quem não está ainda cadastrado na nossa lista de e-mails. E hoje a gente vai falar então sobre automação de documentos jurídicos. Porque ontem a gente fez uma geral, né, deu um panorama nas tecnologias jurídicas e a gente percebeu pela conversa de ontem, que os meninos estavam aqui, o Henrique e o Renato, que a gente tem muito assunto para trabalhar quando a gente trata de tecnologias jurídicas. A conversa ontem quase que não acabou, né? O Instagram quase que derrubou a gente, porque tem muita coisa para falar e a tecnologia ela é hoje um fator essencial para todos nós do meio jurídico para que a gente possa inovar na nossa atividade. Vou dar boas-vindas aí pro pessoal que está entrando, Daniel, Carlos, Poliana. Isso, gente, pode dar uns coraçõezinhos aí na live, já convida alguém aí, algum colega seu, um sócio, para conhecer um pouquinho mais sobre a automação de documentos jurídicos. E hoje, para explorar esse tema com a gente, Milena, boa noite, nós temos um convidado que é engenheiro jurídico, que faz automação de documentos jurídicos e é professor também de pós-graduação nessa área, que é o Rafael Cianga. Ele vai entrar aqui, eu já vou chamar ele para conversar com a gente e vou deixar ele mesmo se apresentar, tá bom? Enquanto ele vai entrando, vou fixar aqui o comentário com o título da nossa live. Tá fixado o comentário. Rafael, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi. Oi, peraí que tá travando aqui. Para mim tá normal aqui por enquanto. Agora travou, não sei se fui eu ou se foi lá. Oi. Agora foi? Foi, tô ouvindo agora, tudo bem? Beleza aí com você? Beleza. Então, eu já falei um pouquinho aqui para o pessoal ontem, a gente conversou muito sobre tecnologia. Hoje a gente já introduziu aqui a questão de automação de documentos jurídicos. Eu comecei a te apresentar, acho que você estava aí desde o comecinho, mas eu vou deixar você se apresentar e falar para o pessoal aí um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o seu currículo, tá? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigado pela oportunidade para falar mais um pouquinho sobre tecnologia. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Cianga, eu sou advogado, trabalho com direito digital hoje, sou especialista na área e tenho feito alguns trabalhos com automação de documentos. Então eu acabo pegando um pouquinho, saindo um pouquinho dessa coisa que a gente sempre fala de direito, uma coisa muito de humanas, muito vamos ler o Vademecum, vamos ler uma doutrina e vamos trabalhar. Isso podia funcionar, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas hoje, se você quer ter um modelo de negócio que dê para escalonar, que dê para ter algum lucro e ter uma vantagem competitiva, você precisa pensar em como aplicar tecnologias no seu negócio. Então eu já queria começar aqui sendo um pouquinho ríspido com alguns aí, porque eu vou falar que não, automação de documentos não deixa o seu processo ruim, não deixa o seu documento ruim. Ele vai ser ruim se você comprar um aplicativo, uma aplicação que seja ruim, se você não souber programar, se você fizer isso de qualquer jeito. Quando você faz um processo de automação bem feito, bacana, bem pensado, bem trabalhado, bem arquitetado, ele vai ficar tão bom ou melhor que suas petições feitas de maneira manual. Então vamos começar já tirando aquela ideia de comprei aquele kit com 1000 petições que o pessoal vende no Facebook, que não tem nada a ver com isso. Então quando a gente vai falar em automação de documentos, a gente vai ter que pensar Uma primeiro. coisa são os modelos e a outra é a automação, né? Porque tem gente que vende como se fosse uma coisa só, né? Falando que você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vai estar automatizando. Como se fosse um estagiário de luxo, não sei. E Camilo, posso começar então já vou falar um pouquinho sobre tecnologia e direito, posso já começar fazendo uma coisa que o pessoal me xingar um pouco? Sim, eu ia te pedir para fazer isso, inclusive. Pode começar aí
chutando o balde, falando o que você quiser e desconstruindo. Eu acho que é essencial, gente, desconstruir alguns paradigmas que a gente tem no direito para trabalhar com tecnologia. A gente tem algumas pessoas, inclusive Cláudio, Gustavo, que entendem bastante da área e sabem que às vezes o pessoal do direito tem muita dificuldade porque não consegue enxergar, né, ter um raciocínio de uma forma diferente, que a lógica de programação vai nos ajudar. Então, pode começar aí do jeito que você quiser. É bom que até acho que você já imaginou o que eu ia falar aqui, né? Então, pessoal, eu queria começar falando o seguinte. Será que o direito realmente é uma área totalmente de humanas, que a gente está acostumado a falar? Sei lá, 10 anos atrás a gente ia falar exatas humanas biológicas é colocar sempre o direito aqui nas exatas, sem questionar muita coisa. Mas quando a gente pega e começa a pensar no nosso modelo jurídico, será que ele não tem alguma coisa de exato, alguma coisa de pensamento lógico? Por exemplo, se eu vou pegar o artigo 121 do Código Penal, que é o matar alguém. Então, vai ter o preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, o que eu estou fazendo aqui no caso concreto, de uma maneira bem simplificada? Existiu a conduta de matar alguém? Sim. Se existiu a conduta, qual que é a consequência? A pena. E é exatamente isso que acontece com qualquer programa de computador. Aconteceu uma coisa? Sim. Se aconteceu tal coisa, faça isso. Se não, faça outra coisa. É extremamente lógico. Nosso direito, então, é um sistema muito lógico. Não um sistema pautado em precedentes, em qualquer outra coisa. Tá ali a lei, a gente tem que olhar a lei, pegar o fato concreto e ver se ele vai se encaixar. Ou a gente vai pegar a conduta abstrata e ver se vai se encaixar no nosso fato concreto. Isso é muito mais humanas do que a maioria das pessoas quer admitir ou consegue admitir no primeiro momento. Então a gente já pode começar a desconstruir isso que eu sou advogado, sou de humanas, eu não tenho que saber matemática, eu não tenho que saber lógica de programação, tecnologia, essas coisas. Porque sim, você precisa, pelo menos se você quer ser um advogado competitivo no mundo de hoje. Não só aquele advogado que está acostumado a pegar o mesmo modelo sempre e fazer tudo igual. Então, se ninguém me xingou até agora, eu acho que o pessoal está entendendo bem essa sua ideia de dar um boost na advocacia. Não, até agora tá tudo ok, até porque eu tô vendo aqui gente que trabalha com isso, né? Rafael Herrig entrou aqui também, não sei se tá por aí ainda. Então, assim, o pessoal tá acompanhando que alguns aspectos dentro do movimento do contexto jurídico, né? Leis, por exemplo, leis seguir regras é o que a máquina faz melhor, como você colocou. Então, tem como a gente transferir esse conhecimento para a máquina? Tem, e com muitas possibilidades aí positivas para a carreira e para os negócios. Sempre, cada vez mais vão aparecendo esses modelos de negócios, né? Mas antes de entrar neles, vou focar aqui no tema da automação em si, depois eu vou desmembrando ele um pouquinho melhor. Primeira coisa aqui, eu vou falar automação, é falar, mas é automação, é automatização? Aí tem gente que vai falar que não, automação é quando o sistema sozinho faz tudo. Então você ligou ele começa a rodar e você não precisa mais colocar nenhum input nele. O sistema vai rodar e rodar e rodar até o momento que ele terminar o que tem que fazer, até você desligar. Enquanto na automatização, aliás, você vai ter que dar coordenadas. O usuário vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que dar um start, vai ter que colocar uma peça, vai ter que inserir dados. E a gente costuma falar em automatização, quando a gente vai falar de documentos jurídicos, porque o usuário tem que colocar alguns parâmetros. Mas, na minha modesta opinião, é que nem aquela discussão de low-tech, legal-tech, para mim é discutir uma coisa que não tem sentido nenhum. Vamos usar o termo de qualquer jeito aqui, o que interessa é o que está por trás dele, não a nomenclatura. Por mais que o pessoal do direito goste tanto de discutir nomenclaturas, né? E o que a gente vai fazer quando a gente vai automatizar um documento? Basicamente, a gente vai ensinar para o computador quais são as regras jurídicas por trás do que a gente quer fazer, quais são as situações que a gente tem que usar essas regras jurídicas e falar para o computador fazer isso por nós. Então, eu vou fazer meu código e falar para o computador, toda vez que eu falar que o meu usuário é menor de idade e está querendo uma pensão do pai, você já sabe o que fazer. Então, eu vou chegar e falar, se o cara for menor de 15 anos, o computador fala que ele é absolutamente incapaz, então ele vai estar representado pela mãe. Se ele vai de 16 a 18, fala que ele é relativamente capaz, então ele vai estar assistido. Eu vou começando a ensinar as regras e vou começando a falar o que fazer em cada uma dessas regras. E aí, é o que eu falei agora há pouco. Só vai ser ruim essa automatização se você não souber ensinar essas regras de uma maneira bem feita para o computador, se você não souber programar elas bem.
E isso é bastante legal quando eu falo como ensinar o computador essas regras, porque isso vai abrir um leque de oportunidades para o profissional do direito. Porque a gente poderia muito bem chegar e falar, pô, seu programador, faz isso aqui para mim. Só que aí o programador ele tem vários trejeitos, várias coisas que ele faz muito inerentes à área dele de programação, que não vão casar bem com o que ele faz de direito. Então, você vai pedir para ele fazer uma coisa, ele vai te voltar outra, e você, não é isso aqui, faz assim. Ele não vai entender de novo, vai voltar para você e vai ficar nesse trabalho, retrabalho, e muitas vezes o pessoal vai perder a paciência e vai falar, não, automação não é para mim. E aí entra duas figuras muito interessantes, que são duas profissões muito legais, não sei se você já chegou a falar delas, mas vou falar aqui de novo, que é A sempre gente bom não falou repetir. essa semana, não. Não? É. Ah, legal. Então, Não. então vocês vão conhecer agora a coisa mais legal do mundo para mim hoje em dia, que é a figura do arquiteto jurídico e a do engenheiro jurídico. De uma maneira bem resumida, bem simples de entender, o engenheiro jurídico é o advogado que sabe programação. Não uma linguagem específica, mas entende a lógica da programação e entende como converter conteúdo técnico jurídico para o conteúdo da máquina, seja qual for a linguagem, Python, LaTeX, LaTeX, C Sharp, você pode escolher. E como é que se tem um cara que só vai pegar e vai começar a programar, vai faltar alguma coisa, porque ele precisa que alguém explique o que ele tem que programar, qual que é o sistema que ele tem que programar, quais são as regras do jogo, o que ele precisa, de fato, que vai ser a figura do arquiteto, então, do arquiteto jurídico. Quando a gente fala em arquiteto, a gente pode lembrar do arquiteto tradicional, aquele cara que vai fazer o desenho da casa, vai fazer o bonitinho, fala, eu quero que esse negócio seja assim. E aí ele vai pegar e vai dar para o engenheiro projetar. Então a gente usar a construção civil aqui como analogia, funciona muito bem. E como é que vai funcionar esse processo de automatização? A gente tem alguns passos. Pelo menos o que eu gosto de fazer bastante é primeiro eu pego o texto que eu quero fazer, eu pego o meu contrato, eu pego minha petição, e a partir daquilo eu vou começar a separar tudo que é um conteúdo fixo e tudo que é conteúdo variável. Então, um exemplo, variável, nome, CPF, RG, e fixo vai ser aquelas coisas que vão começar a aparecer em todo lugar. Excelentíssimo, senhor juiz, comarca tal, antes posto requer. E a partir disso que é assim, fixo, você pode repetir em todos esses casos. E tudo que é variável, dando de acordo com o que eu te der de input. E como é que eu vou fazer isso? Depois que eu separei tudo que é fixo e que é variável, eu vou ter que pegar e começar a rotular. Esse tipo de variável é uma variável tal, essa é tal, essa variável pertence a esse grupo, essa variável pertence a esse grupo. E assim então eu consigo começar a falar para o computador quais são as regras que ele vai ter que seguir. Eu não sei nem se eu consigo fazer isso aqui agora. Eu não combinei com você, Camila, mas tudo bem. Deixa eu ver se consigo abrir aqui Mostrar a tela aí? Mostrar uma tela. Eu não sei se vai focar direitinho, né? Mas vamos tentar aqui. Se não der certo, depois eu mando para você um conteúdo desse e você posta na sua página. Legal. Vamos ver aqui se vai. Falando Então, nisso, pessoal, pessoal, abriu a tela, mas falando nisso, vocês podem perceber que sempre tem aqui o resumo do dia seguinte da aula. Então, provavelmente amanhã vocês vão ver alguma coisa aqui no feed de automação, tá? Então, pessoal, quando eu falei, vamos separar o que é fixo e o que é variável. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, string, list, date, tudo isso aqui são tipos de variável. E eu estou colocando aqui gênero, nacionalidade, nome. São todas as variáveis que vão estar no nosso processo, no nosso documento. Sendo que aqui embaixo, aqui vai ser tudo que vai aparecer para o usuário, mudando tudo que está amarelo aqui vai ser uma coisa fixa, e tudo que está aqui entre as chavinhas vai ser uma coisa variável. E assim, eu sei que se vocês não têm muito costume em trabalhar com computadores, vocês devem falar, poxa, isso aqui é impossível de se aprender. Eu, como advogado, não consigo fazer isso nunca na minha vida. E eu estou aqui para passar a boa notícia que com um pouquinho de paciência você consegue. Eu consegui, a Camila conseguiu, e a gente teve o quê? 2 semanas? Eu consegui mais ou menos. Mas deu para pegar bastante em 2 semanas, pelo menos o básico da coisa, para depois você conseguir caminhar sozinha. Dá para fazer. Dá para fazer. O que acontece é que tem essa diferenciação aí que você estava falando no início, né? Das profissões que vão trabalhar realmente com isso. Eu acho que a lógica de programação, ela é muito útil. Ela mudou muito a forma como eu trabalho, toda a minha rotina aqui, a forma como eu construo documentos, do ponto de vista de conhecimento mesmo, né? O próprio conhecimento jurídico, a forma como eu estruturo ele.
Mas eu hoje, no meu dia a dia, eu não coloco a mão na massa ali, não escrevo linhas de código, porque eu tenho outras atividades. Então, assim, muda bastante, né? Acrescenta bastante, mas eu preciso de alguém que vá lá e escreva o código para mim hoje, porque é uma pessoa que está mais treinada. Eu acho que, pelo que o pessoal viu aí na sua tela, né? Tem muita gente que diz que é difícil programar e, assim, é complexo porque é muito detalhe. E vocês estão corretos, quem pensa assim, é muito detalhe. Só que a pessoa que está acostumada, habituada a fazer isso, ela faz rapidinho, né? Uma vez que você aprendeu a lógica ali, as linguagens, você vai pegando. Deixa eu só dar uns comentários aqui, rapidão. A Letícia, boa noite. O Alex Fisk tá aqui. Alex, lá do Rio de Janeiro, precisa de um programador no escritório dele. Fica aí, gente, a deixa de que a gente tem oportunidades nessa área. O escritório do Alex lá no Rio é um escritório grandão, né, Alex? E então, se está precisando ali de um programador, na verdade, de um engenheiro jurídico, que vai ser mais útil, como o Rafa estava falando, do que um programador, porque ele também tem o conhecimento da parte jurídica, significa que tem oportunidade sim para trabalhar com engenharia jurídica no mercado. Pode prosseguir aí que eu te explico. Não, beleza, mas você falou agora há pouco que você não programa mais, que você pede para alguém, mas isso, se você for ver, é a função do arquiteto jurídico. Porque a partir do momento que você aprendeu a lógica de programação e você entende quais são as regras básicas do jogo, você consegue falar para o programador o que você quer que ele faça ou o que ele não consiga fazer, o que ele não pode fazer no caso. Então você está usando também bastante esse conteúdo. E rapidinho, alguém falou aqui se precisa, pode usar o VBA, que é o Visual Basic for Applications. Pode, não existe um programa certo ou um aplicativo certo. Eu conheço gente que usa o Access para começar a trabalhar. Tem gente que gosta de usar Python, tem algumas linguagens. O Access? Então, ajuda pra caramba. Não existe uma fórmula de bolo. Claro, você pode pegar e contratar uma empresa que vai fazer isso para você entregar pronto, mas com um pouquinho de trabalho, um pouquinho de vontade de colocar a cara a tapa e tentar, você vai conseguir automatizar as coisas devagar. Olha, o pessoal falando aí que precisa de programador, quer dizer então que o mercado está bom aqui. Conciliação e arbitral. Legal. Inclusive, a gente já conversou sobre um projeto parecido, hein, Camila? Até hoje eu não consegui dar andamento para esse projeto, mas você depois me manda um inbox aí, que é Letícia. Me manda um inbox depois que a gente conversa sobre isso. E onde é que eu estava aqui com lógica de programação? E realmente, a lógica de programação, quando a gente fala, ela vai ser muito útil para qualquer área, não só para o direito, depois que você aprendeu. Você começa a usar para muita coisa na sua vida. Você vê como é muito mais fácil ter esse pensamento lógico, técnico para tudo. Pô, será que falta alguma coisa? Faça isso. Se eu tenho que entregar um prazo, o prazo está acabando, parece meio bobo pensar isso. Lógico que eu tenho que fazer logo a minha petição se o prazo está acabando. Mas quando você coloca isso em um pensamento linear, você começa a ver de uma maneira que fica muito mais fácil de entender o que você precisa fazer. Sem falar que isso faz você expandir um pouquinho o seu raciocínio, igual quando o pessoal de exatas que tem muito cálculo na faculdade, você não usa o cálculo propriamente dito no seu dia a dia, mas a partir do cálculo, você aprende a raciocinar melhor. Porque tem filosofia, muitas vezes, na faculdade de Direito. Você não vai pegar e filosofar tanto nas suas peças, mas a partir do momento que você consegue entender esse conteúdo, você está dando novos conhecimentos para o seu cérebro, fazendo as sinapses trabalharem de uma maneira que elas não trabalhavam antes, e vai conseguir, então, ser mais efetivo, independente do ponto que você estiver fazendo. E alguém falou aqui que usa Python. Python também é uma linguagem muito legal, muito mais tranquila de se aprender para quem está começando. Então, fica a dica, pessoal. Python vai ajudar vocês bastante também. E, bom, quando a gente está falando de automatizar, falou as vantagens de também entender lógica de programação, eu acho legal falar que uma das vantagens de se automatizar um documento são várias, na verdade, né? A primeira é que você vai diminuindo seus erros. Então, vira e mexe, por exemplo, eu trabalho sozinho, então sempre eu pedi para algum amigo meu pegar e corrigir uma petição, corrigir um contrato. Porque a própria pessoa costuma não ver o erro que ela fez. É normal isso. Então, você fazendo um bom programa, você vai errar menos, porque a lógica vai ser sempre a mesma. Ou você não vai colocar mais autor, autora, confundir dados, confundir
datas. Porque o computador não erra. O computador ele não é inteligente, mas ele é muito bom fazendo tarefas repetitivas. Então, a partir do momento que você vai estar automatizando, você vai estar diminuindo seus erros, você vai estar fazendo com mais velocidade do que você faria. Afinal de contas, o poder de processamento de um computador é muito maior que o nosso, pelo menos no que diz respeito às tarefas com começo, meio e fim mais certinhos, mais regradas. E você vai conseguir, inclusive, aumentar o seu trabalho. Você vai poder pegar mais casos para fazer, porque você não vai perder tanto tempo redigindo o contrato, redigindo uma petição. Então você vai poder escalonar esse trabalho sem necessariamente precisar contratar mais 1, 2, 3 advogados. Ou simplesmente, eu não quero trabalhar muito mais, eu quero continuar com o que eu tenho aqui, mas ter mais tempo livre. Automatizando também, você vai ganhar em tempo, se você não quiser ganhar em dinheiro. E se você me conhece, você sabe que dizer pra gente, assim, qual que é a diferença de tempo entre produzir um documento manualmente e produzir um documento automatizado? Então, depende. Depende muito do que a gente está falando de produzir documento automatizado. Se eu quero pegar desde começar a fazer a programação dele, até de fato rodar esse programa e entregar, vai levar um tempo. Vai levar muito mais tempo do que uma assim, petição. não, depois que ele já está pronto. Não, eu ia chegar lá agora. Mas assim, depois que está pronto, tá. eu consigo fazer em 15 minutos uma petição, até menos. Eu não vou conseguir abrir aqui agora, porque eu até tô tentando aqui no computador, mas tá fora do ar o servidor da aplicação que eu uso, até ver com ele o que está acontecendo. Mas é muito mais rápido. Você vai colocar as informações básicas ali, assim, coisa de 5 minutos, 10 minutos, você está com o seu documento pronto. E aí talvez seja por isso que as pessoas falam que não é bom usar automação, porque elas falam, poxa, é impossível uma petição de 10 minutos ter qualidade. Mas sim, porque o tempo que você levou antes para preparar ela foi muito grande, ou deveria ter sido muito grande pensando nesses detalhes. E já que eu falei nisso de tempo e velocidade e tal, é legal falar de um conceito muito legal que a gente usa muito em programação, que os advogados também deveriam usar no seu dia a dia, que é o princípio de Pareto. O que é esse princípio, pessoal? Basicamente é chamada de regra 80-20, que diz que 80% do que a gente faz é feito em 20% do tempo, ou deveria ser, pelo menos. Então, quando você consegue seguir essa regra, você vai ter o grosso do seu trabalho sendo feito no menor tempo possível. Então, vai sobrar, nesse nosso caso de 80-20, vai sobrar 80% do seu tempo para fazer os outros 20%. Seja criar teses novas, procurar novos clientes, ou simplesmente não fazer nada, se você quer tomar um café, sacanear seu estagiário, você vai ter mais tempo para fazer tudo isso. Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não é? Não, Posso continuar então? Acompanhando aqui, pode continuar. Só acompanhando os comentários aqui, tirando um print da tela, porque com comentários bons assim, né, Alex, obrigada. Ele falou para você procurar ele depois, viu? Lá no inbox. Pode deixar. Alguém aqui perguntou se eu programo. Programo mais ou menos. Eu entendo de Python, entendo de uma outra linguagem chamada Lautex, que é própria para automação de documentos jurídicos. Mas o grosso do meu trabalho hoje eu prefiro trabalhar mais como arquiteto jurídico também. Até por falta de tempo de programar mesmo. Mas acabo usando sempre quando eu quero fazer alguma coisa com data science, estou começando a brincar um pouco com essas coisas para começar a entender como aplicar no direito. Isso que é legal também da programação. A gente pode começar fazendo coisinhas pequenas para ver o que acontece. Você pode criar uma aplicação para, de repente, pegar as informações que seu cliente usou no e-mail dele e te dar um relatório dos principais pontos. Aí você vai conseguir responder de uma maneira mais assertiva. E, peraí, eu mando aqui, esse modelo é utilizado na administração de empresas. Acho que ele está falando do princípio de Pareto. O pessoal fora da área de humanas usa muito ele. É uma coisa que os advogados precisam começar também a usar, inclusive para otimizar o tempo. Que é uma coisa tão escassa. Verdade. E já que falando aqui, eu estou falando, só estou cuspindo coisa que eu sei. Se você quiser parar e perguntar alguma coisa específica, alguma coisa, você me interrompe, Camila, não tem problema. Não, pode prosseguir aí. Aí, pessoal, hoje está tendo muita pergunta, inclusive, né? Acho que tem muita curiosidade em torno desse tema. Pode ir prosseguindo e a gente vai fazendo as intervenções aí.
Então, vamos falar, mudar, dar um alt-tab completamente diferente aqui, porque eu falei que o computador agora há pouco era muito bom em fazer trabalhos repetitivos. Isso vai mostrar como é legal a gente entender a lógica de programação e como ela vai melhorar a gente, por quê? Porque o computador basicamente não sabe nada, ele não tem contexto nenhum. Então tudo que você vai mandar o computador fazer, primeiro você precisa dar um contexto para ele, explicar para ele o que são as coisas e o que ele deve fazer. E por que isso é bom no direito? Você vai aprender a ser mais assertivo. Então tem uma... Vira e mexe aquela piada que o pessoal de programação fala. A mulher vira pro cara e fala, vai na padaria, se tiver pão, compra... Vai na padaria comprar pão. Se tiver, compra 5 ovos. Aí volta com o cara com uma sacolinha de ovo, lá tinha pão. E assim, parece bobo você pensando, mas você aprende que você precisa contextualizar tudo que você faz. Isso vai ajudar muito até quando você está fazendo uma petição, porque você fala, poxa, para mim isso aqui é óbvio. E então você não explica bem para o juiz o seu caso, porque, pô, se para mim é óbvio, para ele também vai ser. E aí vira e mexe com as decisões esdrúxulas, diga ao autor o que ele quis dizer com isso, ou o autor não demonstrou tal coisa. Quer dizer, se você tivesse parado e pensado, poxa, eu vou fazer igual como se estivesse no computador, que não tem contexto nenhum, e vou dar todo o contexto necessário, a chance de você conseguir aquela tutela, a chance de você conseguir o que você queria atingir com aquele seu documento, seriam muito maiores. Então isso também é bastante legal de você começar a testar no seu dia a dia também. Poxa, isso aqui é óbvio, não. É óbvio, mas eu vou começar a explicar porque, ó, excelência, veja bem, isso aqui é assim, mas isso aqui é assim porque o contexto diz isso, isso diz isso diz isso, então, ó, então viu como é óbvio? É óbvio, mas eu estou te mostrando também para você entender como é que é óbvio isso. Isso é bastante legal. E dando mais um alt-tab aqui, eu adoro ficar dando alt-tab falando de temas, mas acho que é legal como é um panorama geral aqui, então a gente vai dando um pouquinho de cada coisa aqui e o pessoal depois vai ter bastante coisa para poder perguntar ou para poder pesquisar, enfim. A gente fala da utilização da automatização nos tribunais. Tem muita gente que fala, poxa, isso aqui não vai pegar, isso aqui não é para advogado, mas todos os tribunais do Brasil, todas as instâncias já usam. Aqui no TJ de São Paulo, já tem algumas varas da Fazenda Pública usando inteligência artificial para fazer cálculos, para ver se já são... para ver se as execuções estão vindo já com tudo que tinha que ser feito, se elas estão com as datas batendo, se tem prescrição. Isso está poupando muito tempo, assim, tem varas que diminuíram o volume de processos parados em 70%. É muita coisa. Pois é, eu acho, fazendo um comentário aqui, eu acho que essa questão de automatização nos tribunais, ela é uma coisa tão necessária que vai trazer uma transformação tão grande para a justiça brasileira, porque, se não me engano, lá pelo CNJ número, 75% do tempo de tramitação de um processo é lá na secretaria, né? É para pensar qual providência será tomada, não é na decisão em si. E mesmo para as próprias decisões, às vezes tem como decisões mais simples, né? Ali, casos de consumidor que preenchem determinados requisitos, automatizar também, alguns despachos ali de expediente. Mas assim, pensa, gente, 75% do tempo de tramitação de um processo, eu acho que tá? Depois vocês conferem no CNJ números, só porque está parado lá em ato de secretaria, e se houvesse uma forma, então, de reduzir isso, aplicando a automatização, seria muito melhor. Como alguns já vêm fazendo, como ele colocou aqui, né? Sim, eu tive um caso, faz uns 2 anos atrás, ele estava na execução já, o executado pagou em juízo o valor da execução e demorou 7 meses para fazerem a guia de levantamento. Então, assim, você pensa que é uma coisa que não é difícil. O dinheiro está na conta. Eu juntei o mandado de levantamento. O programa podia muito bem ver se o dinheiro o valor que eu solicitei está batendo com o processo, ver os dados da conta e mandar sozinho. É uma aplicação muito simples de ser feita. E aí você fala, poxa, 7 meses podia ter sido feito em segundos por um computador. E o pior é que eu acho que quando a gente começa a entender que dá para ser feito tão rápido, né, com tecnologia, a gente começa a ficar mais irritado ainda com a demora do judiciário. Esses dias atrás eu estava com um processo que a gente entrou com uns embargos e daí ele não deu o efeito, agora eu não lembro qual que é o efeito, gente, embargos, efeito interruptivo ou suspensivo dos prazos, não sei. Suspensivo, pode ser. E daí ele não considerou os efeitos e o processo prosseguiu. Então teve que chegar na outra instância para voltar, para dizer que ele tinha feito errado, fazer juízo de retratação, sendo que, tipo assim, recurso, gente, ou você tá dentro dos requisitos ou não.
é sim ou não, não tem o que pensar ali. Então, os próprios sistemas dos tribunais poderiam aceitar o recurso correto, dentro do tempo correto. Se você tentar protocolar alguma coisa errada ali, ele já bloquear, né? Sei lá. Então, e é legal que você falou dos recursos de IEL, não é? Que, inclusive, o projeto que o STF usa de inteligência artificial é o projeto Vitor, é justamente para isso, para analisar a admissibilidade ou não dos recursos extraordinários, que é o maior gargalo que eles têm lá, né? Se o recurso tem que ser ou não admitido. E eles estão começando a usar isso, já diminuiu bastante o tempo de tramitação, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu posso até procurar depois e mandar para vocês, mas pensa, já está começando a ser uma realidade. Então, se no tribunal eles já estão começando a usar, o que aconteceria se a gente estivesse usando também nessa ponta daqui? Eu estou usando um sistema de automação que conversa com o sistema do tribunal. E já seria daqui para lá de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. E a gente não está nem falando coisas, poxa, eu não vou confiar no computador para decidir o caso em si. Tudo bem, é discutível se isso é certo ou não, mas pelo menos os pressupostos já chega para o juiz bonitinho, falando, ó, está prescrito, não está prescrito, o cálculo está certo, o cálculo está errado. Você vai poupar muito tempo. Poxa, se o computador fez o cálculo, para que eu vou mandar para o perito? Que vai demorar meses para voltar e falar que eu tenho razão ou que eu não tenho. Quando o próprio sistema já faria isso. Essas coisas que os advogados têm que começar a pensar também. Porque isso não vai tirar o emprego de um advogado. Que é uma coisa que eu ouço muito. O pessoal falando, não. Ah, a gente tinha que chegar nesse ponto aí, né? Sempre tem alguém perguntando. Alguém perguntou isso ou não? Não, hoje ainda não, mas todo dia tem um direct, um aluno, alguma coisa, alguém perguntando, mas e o trabalho de advogado? Então, gente, o trabalho de advogado não é fazer tarefa repetitiva, nunca foi, você não forma direito para fazer trabalho repetitivo, ficar fazendo copia e cola, né? Até porque se o seu trabalho depende disso, aí você não vai ter mais trabalho daqui a pouco por N motivos, não só pela automação. Então você não precisa se preocupar muito com esse ponto, até porque os computadores não fazem nada sozinho. Então a gente precisa, de fato, de alguém que esteja lá, se não ensinando ele, depois conferindo o que ele fez, ou pelo menos dando o aval. Uma das ferramentas que eu utilizo para cálculo é o Cloud. Tá vendo, pessoal? Se a gente usasse essas ferramentas e integrasse elas, ia facilitar muito a vida de todo mundo aqui. E vamos falar um pouquinho mais então sobre como a pessoa pode se tornar um engenheiro jurídico, um arquiteto jurídico. Maravilha. E aí é uma coisa que tem muita gente que bate em mim, porque vai falar que não concorda no meio, mas eu já estou acostumado. Porque a gente vai falar que a primeira coisa, a pessoa tem que entender de direito e tem que entender de lógica de programação. Mas veja bem, se eu falo que ela tem que entender de direito, ela não tem que ser formada em direito, ela não tem que ser bacharel ou ser advogado, propriamente dito. Ela tem que entender direito. E as pessoas vão ficar bravas e falar, pô, então você quer tirar o mercado do advogado? Não, cara, se você é bom nisso, você não precisa se preocupar. Mas aí eu vou fazer uma ressalva bastante interessante, que é, eu prefiro, algumas pessoas que eu conheço que trabalham com automação, pessoas de legal técnica em geral, eles preferem que advogados estejam fazendo trabalho de engenheiro jurídico. Uhum. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui devem ser advogados. E o pessoal sabe que a OAB adora falar em reserva de mercado, adora pegar e barrar qualquer coisa que beire inovação, porque eles acham erroneamente que isso vai tirar a importância do advogado, vai tirar alguém a mão do advogado. Então, se você está deixando o advogado ser um engenheiro jurídico, um cara inscrito de fato na OAB, um dia que a OAB bater na sua porta e falar você não pode fazer isso porque tem reserva de mercado, você fala, não, OAB, eu sou advogado, estou fazendo isso aqui, eu estou dentro do que você está querendo. Então você acaba matando esse problema. Tem gente que vai falar que é um exagero, pode ser, mas por via das dúvidas, pegue um cara que tem a OAB para não ter esse problema. Eu acho que essa é uma realidade que a gente vive hoje, né? Com certeza a gente tem dificuldades ainda com a OAB, muito em razão de reserva de mercado mesmo, mas se a gente for pensar pelo ponto de vista técnico, realmente não existe necessidade de que essa pessoa que saiba direito de programação, ela tenha uma carteira da OAB. A gente sempre fala aqui que existem muitas possibilidades de sucesso nas carreiras jurídicas que não demandam nem que você seja concursado, nem que você tenha uma carteira da OAB. E as pessoas reclamam aqui, às vezes se assustam com esse tipo de afirmação.
Tem paralegal que sabe mais direito do que a gente. E já vi paralegal ganhando mais que advogado, inclusive, pelo conhecimento que ele tem. Então o pessoal tem que parar um pouquinho de reclamar disso e começar a entrar no jogo para poder ganhar com ele. Mas então, segundo ponto é entender a lógica de programação. Existe uma linguagem específica que você tem que aprender? Não, não existe. Você vai ter que primeiro entender a lógica. Vai ter que aprender como é funcional, aprender como fazer um algoritmo. Lembrando que o algoritmo é qualquer coisa, por exemplo, levante a mão, estique a mão, pegue o copo, coloque o copo. Vão ser basicamente comandos que você vai dar. Então, você entendendo isso, você vai conseguir pegar uma linguagem de programação qualquer que você ache melhor e vai conseguir começar a programar com o conhecimento jurídico que você tem. E é isso que vai ser a função do engenheiro jurídico. Tá? Basicamente, um advogado que vai entender linguagem de programação. Então, falando assim, parece que é fácil. Tem que entender direito, tem que entender de programação. São só 2 pilares. Tá, mas como é que eu vou juntar isso aqui? Como é que eu vou colocar na prática que vai sendo um desafio? Mas também não é segredo nenhum, porque até um advogado só vai ser bom quando começar a conseguir colocar as coisas na prática, né? Na prática é muito legal você ver a coisa funcionando, né? E assim, em termos de mercado, quantos engenheiros jurídicos você conhece? Assim, o mercado já está cheio ou já tem demanda para quem queira se especializar nisso, se tornar um engenheiro jurídico? Olha, que trabalham full time com isso, eu conheço uns 10, pelo menos. Mas assim, são poucos. Se você olhar o site da B2L, que é a Associação Brasileira de Legal Tech e Law Tech, eles vão te dar todo um ecossistema de startups voltadas às funções jurídicas. E todas essas, em maior nível ou menor nível, preferem ter engenheiros jurídicos como programador. Quer dizer, na verdade, vão ter os programadores, mas sempre vai ter um engenheiro jurídico ali para colocar aquelas funções mais específicas da aplicação ao direito que eles usam. Então tem bastante mercado para se fazer isso. Ou até mesmo como consultor também, você pode trabalhar como freelance, que é uma coisa que os advogados ainda não estão tão acostumados a trabalhar, mas é muito normal no mercado de tecnologia a gente colocar num fórum, o cara fala, eu quero tal coisa. Aí um programador vai lá e fala, eu faço por tal preço. Beleza. Fecha o negócio, o programador programa, entrega e recebe o pagamento sem nunca nem ter visto a pessoa que contratou ele. Eu já vi até umas pessoas querendo começar a fazer isso no competições também. Não sei como é que vai funcionar, se a OAB vai permitir isso. Mas pelo menos na parte da engenharia jurídica já está sendo uma realidade. Não está no ar ainda, mas eu conheço um marketplace bastante bacana de um pessoal muito bom que eles estão criando. E deve estar nos próximos meses já em vigor esse marketplace. Então você vai conseguir, seja trabalhar na Legal Tech, seja trabalhar fazendo como freelance, ou até mesmo no escritório. Porque se você para e pensa, um advogado tem um valor caro, é uma hora cara. Então, um engenheiro jurídico, que é um advogado que sabe mais alguma coisa, vai ter uma hora mais cara ainda. E às vezes, para o escritório, não é legal contratar uma empresa para falar, poxa, entrega essa solução para mim, porque vai ser muito caro. E às vezes é mais demorado, porque a empresa tem N clientes para atender. Então, se você tiver um engenheiro jurídico in-house, você vai conseguir diminuir um pouquinho esse custo, vai conseguir fazer com que seja um pouquinho mais rápido o processo, porque ele só vai trabalhar para você. E também vai estar ali o cara do dia a dia para, poxa, vamos fazer uma modificaçãozinha aqui, vamos alterar um negocinho ali. Ele vai estar ali para te ajudar sempre. Então também é um mercado bastante legal. Tem alguns escritórios aqui em São Paulo que já usam, vem ao caso citar quais são, mas é o pessoal que já trabalha com engenheiros jurídicos in-house. Então você pode se divertir bastante com isso. Eu acho que pensando em mercado também, né? Você falou aí, conhece poucos advogados que trabalham, poucos engenheiros jurídicos, né? Que são profissionais do direito que trabalham com programação também, automação de documentos. A gente pensar numa pesquisa que a B2L fez há cerca de 1 ano atrás, talvez não tenha dado nem 1 ano ainda, sobre os impactos da pandemia nos escritórios de advocacia. E, lógico, como foi a B2L, em parceria com a CESA, o efeito ali, né? O foco foi pensando em tecnologia. E daí, dos escritórios que foram pesquisados, só 22% realmente usavam ferramentas tecnológicas. É um número muito baixo, se você for pensar que existem tantos advogados no Brasil hoje, como existem tantas sociedades de advogados, e que só 22% desse universo utiliza tecnologia ainda,
o mercado ainda tem muito espaço para crescimento, tanto para quem quer empreender em Lawtex e Legaltex, quanto para quem quer se tornar engenheiro jurídico e trabalhar com automação, com programação nessa área. Tem, não, mercado é o que falta. Enquanto tem advogado demais no Brasil, advogados que entendam tecnologia e queiram de alguma forma trabalhar com ela, falta muito. Até porque se você perguntar para metade dos advogados o que é tecnologia, eles vão te falar que é usar o token, ou é usar o PJE. Ou é usar o Zoom para atender um cliente também. Acho que deu uma travadinha ali. Mas está vendo o pessoal aí entrando, Lilian, Bruno, Berenice. A gente está aqui caminhando para o finalzinho das nossas considerações sobre a automação de documentos jurídicos. Travou para você? Eu não sei se fui eu, mas travou aqui também. Mas eu parei aonde aí? Não sei. Parou, tava falando aí a respeito do mercado aí, que o mercado não está saturado, tem muito advogado, mas tem outras oportunidades. Tá, então basicamente é isso. Tem muita coisa para fazer com tecnologia. Seja para aplicá-la de fato como engenheiro jurídico, seja para você fazer no processo mesmo. Eu lembro um tempo atrás do pessoal querendo fazer uma ata notarial com acho que 50, 60 páginas que ia dar no print do WhatsApp. Você fala, gente, para que isso? Porque a ata notarial que vai mostrar que o processo, que o print não foi adulterado. Se você entende de tecnologia, você fala, não, isso não quer dizer nada. O print está o cartorário vai estar vendo o que está na sua tela. Você pode ter modificado isso, você pode ter adulterado a conversa antes. Ou até o cara, poxa, mas será que eu consigo juntar, mostrar onde a pessoa estava, se ela estava em casa, qual que foi o IP que estava, se eu tenho que usar o IP, se eu tenho que usar o número MAC. Assim, são muita coisa de tecnologia que você, começando a entender um pouquinho mais, você pode ajudar muito os seus processos. Eu acho que falta isso aqui, mas acho que se o pessoal está aqui vendo seu curso para conseguir dar uma aceleração na advocacia, eles estão de cabeça aberta, inclusive, para a tecnologia, o que é muito bom. Tem muita gente aqui que está bem disposta. A Lilian está aí falando que a gente estava dizendo que muita gente acha que o auge assim, da tecnologia é usar o Zoom para fazer atendimento a clientes, ou algumas coisas muito simples que a gente não usava antes da pandemia, que a maioria dos advogados teve que usar, porque não tinha como fazer mais os atendimentos presenciais, mas que isso, gente, é só uma pontinha muito pequena, tá? Então a gente precisa realmente abrir o olhar mais aí para essas outras oportunidades de melhorar os nossos serviços jurídicos e também oportunidades de carreira para quem gosta realmente do direito e tecnologia. Então tem essa oportunidade aí que linka com a programação, tem também a análise de dados, que você tem um conhecimento aí, uma experiênciazinha também, né? Que dá para trabalhar com análise de dados e direito. Você quer falar um pouquinho? Porque se você parar para pensar, se eu falei que o direito é uma coisa lógica, eu não posso querer que em dois casos semelhantes existam sentenças diversas, ou pelo menos não deveria existir. A partir do momento que a gente consegue começar a trabalhar com dados, a gente consegue então prever um pouco melhor isso. Falar, poxa, o resultado esperado é esse, o resultado esperado é aquele, por mais que a gente saiba que deveria ser só um resultado. Isso vai facilitar muito quando o seu cliente vira, pô, doutor, mas eu falei doutor, assim que eu odeio que chama advogado de doutor, mas tudo bem. Mas o cliente sempre chama, então tudo bem. Pô, mas é certeza que vai ganhar? Eu falo, pô, depende muito. Depende do juiz, depende do tribunal, depende do que o STF está falando hoje ou amanhã. Quando a gente começa a analisar os dados, a gente vai conseguir acertar um pouco mais isso. A gente vai conseguir traçar melhor. E a automação, inclusive, vai trazer isso. Porque se eu estou com o tribunal automatizado, eu estou com a minha petição automatizada, então eu começo a conseguir ter dados o bastante para abrir esse leque. Fala, pô, caiu naquele juiz. Aquele juiz sempre decide assim. Ou aquele juiz sempre decide daquele jeito. Então eu começo a conseguir trabalhar melhor isso. Pô, eu sei que por esse caminho aqui ele não aceita. Mas se eu for por esse, ele vai. Então essa é a importância de trabalhar com dados. É uma coisa que a gente faz de maneira sem perceber o que está fazendo sempre. Mas se a gente começar a parar e pensar e colocar no papel bonitinho, a gente vai ver que é uma ferramenta muito importante para qualquer advogado. Entender os dados que ele trabalha. Com certeza. Para a gente começar aqui a caminhar para o finalzinho já, né? Eu queria o seguinte: o argumento final aí que você tem para o advogado
que ainda não comprou a ideia de que a automação é legal. E aí, por que eu falo isso? Porque assim que a gente fez o curso lá na Luplex, no começo do ano passado, ano passado, e aí eu vim para cá, para o AB Goiás, para dar uma palestra para o pessoal na reunião da Comissão de Inovação e Gestão a respeito de novas profissões jurídicas, automação de documentos, tudo isso. Eu percebi, e é algo que eu percebo em vários ambientes, inclusive com alunos de pós-graduação, acho que você tem aí os feedbacks dos alunos também da sua disciplina de engenharia jurídica para falar sobre isso. Qual que é uma das maiores dificuldades do profissional na hora de entender? Por mais que você explique como funciona a tecnologia, geralmente eles chegam e falam assim, mas não é em todos os casos que aplica, mas não falam nem a respeito só se a petição vai ficar ruim. Falam assim, mas esse tipo de trabalho aqui é artesanal, o trabalho que eu desenvolvo é mais artesanal. E daí se você for conversar com 10, todos eles desenvolvem trabalho artesanal. Mas aí, quando você vai... Eles vão te dizer que desenvolve, né? Quando você vai olhar, 9,5 ali dá para automatizar e a metade do trabalho do 10º é que realmente é mais artesanal e que não vai ter como automatizar. Então, assim, para esse tipo de profissional que ainda acha que não tem como, meu trabalho é artesanal, no máximo eu vou automatizar uma procuração e um contrato de honorários, um argumento, assim, bem direto agora, né? Por que tem como e o que isso vai modificar realmente na vida dele? Então, o problema do advogado é que o advogado gosta muito de ser importante. E junta com isso, todo advogado tem um ego frágil. Então, quando você fala pode automatizar, o advogado pensa, poxa, mas eu sou especial. As minhas coisas são melhores, eu não posso fazer igual a todo mundo. E no fim das contas, a gente sabe que não é assim. As coisas, o processo está ali, o CPC está ali, te mostrando exatamente o que você tem que fazer, a prática está ali. Você nunca vai fazer uma coisa tão diferente assim. Então, deixa um pouquinho o seu ego frágil de lado e aprende que você não é o único ali. A sua vida vai ser muito melhor, porque você vai aprender que você pode automatizar, que você vai conseguir render mais sem se preocupar com, poxa, mas será que as pessoas vão me respeitar porque eu uso um programa e não faço sozinho isso? Todas as profissões usam, os engenheiros usam para fazer cálculos, os arquitetos usam algumas coisas prontas, como eles vão fazer um projeto. Médicos usam hoje inteligência artificial para diagnósticos, então por que o advogado que vai escrever tem que ser diferente? E até engraçado que o advogado tem que escrever, tem uma aplicação hoje do pessoal da Tesla, se não me engano, alguma empresa da Elon Musk, que eles criam hoje uma inteligência artificial que eles escrevem por você. Então você coloca umas frases e ela vai completando com texto e faz um texto bacana. Sim, hoje não é 100% ainda, mas você olha, poxa, foi um ser humano que escreveu. Então para que você vai lutar contra isso? O computador está aí já escrevendo bem, e sem você dar o contexto para ele, porque ele está aprendendo o contexto de 1 bilhão de textos que ele pegou. Aí, o argumento final é você quer continuar brigando contra uma coisa que você não vai conseguir vencer. Isso é a mesma coisa que eu chego no meu do oceano e falo, vou pular essa onda de 15 metros, ou você vai falar, pô, eu vou seguir ela aqui porque eu sei que junto com ela eu vou ser impulsionado e vou para o lugar certo. Então, esse é o melhor argumento que eu consigo pensar aqui. Se você advogado acha que o seu processo é tão tão importante, tão precioso, que é impossível de se automatizar, lembra daqui 5 anos a gente tem essa mesma conversa, para ver como é que vai estar o seu escritório e como é que vai estar o escritório daquele cara. Tem que ser bonzinho, né? Vai que as coisas funcionam. O cara ainda pode ter um caixa guardado ali. Mas vamos ver, então, daqui a um tempo, como é que esse cara vai estar. E aí a Lili comentou aí, o advogado ele tem que ter tempo para pensar em coisas mais estratégicas. E eu não diria só estratégicas, não tal, estratégico ele é essencial. Mas pensar no fator humano, porque a tecnologia, ela não afasta isso, né? E pelo contrário, a gente tem um movimento hoje, travou, não sei se travou para mim, mas eu vou continuar falando, tá? E vocês me avisam se estiver travado. A gente tem um movimento hoje de empoderamento do cliente, que não é só no jurídico que acontece, que é muito grande. E aí, para que a gente tenha... Travou? Foi. Acabou a luz? Tem que arrumar um lugar que tenha... Só um minutinho. Estou tentando ir para um lugar com internet melhor aqui. Raciocínio, tá? Enquanto isso. E aí, para que a gente tenha um escritório que realmente vai
conseguir se destacar perante a concorrência, o resultado só, ele não é ali o que o seu cliente está procurando, ele quer um resultado mais uma experiência interessante quando ele entra em contato com você, ele quer ser bem atendido, ele quer ser ouvido, ele quer que você dê andamentos processuais para eles, porque sei lá quantos por cento de advogados não dão andamentos processuais, não conversam, não dá devolutiva para o cliente do que está acontecendo e deixa ele perdido. Essa é uma reclamação constante que a gente vê todos os dias de clientes que chegam, por exemplo, lá no meu escritório e falam, já tem advogado, mas eu não quero mais, porque ele não me fala o que está acontecendo, né? Então, assim, se a gente tem uma inteligência, um sistema que vá fazer essas partes mais repetitivas e burocráticas, libera o tempo do advogado para dar essa atenção que o cliente precisa. Porque a hora que ele procura um escritório de advocacia, ele já está se sentindo mal, já está se sentindo em desvantagem porque ele tem algum problema. Se ele precisou do advogado é porque ele tem problema. A percepção da maioria das pessoas é essa, né? E aí eu não estou falando aqui da minha cabeça, eu falo porque a gente fez entrevistas, tanto no Goiânia Legal Hackers quanto aqui no escritório. A gente validou essa percepção dos clientes. Então, gente, é só sucesso você automatizar as coisas que você não dependem realmente de você, conhecimentos que podem ser transferidos, até liberar um pouco a sua cabeça, né? Você não precisa ficar pensando naquilo o tempo todo e lembrando se você está cumprindo ali os requisitos para o seu cliente ter direito a determinada circunstância, né? Você transfere isso para a máquina, deixa lá e vai cuidar de outras coisas interessantes. A Lília perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim, já vou salvar aqui no IGTV, tá bom? E eu acho que o argumento foi ótimo. Para mim ele foi, né? Vamos ver se para todos os advogados aí que ainda acreditam muito nesse trabalho artesanal, ele surtiu efeito. E até o que você falou de atender o cliente, é só completar aqui, você pode usar a automação para falar com o seu cliente também. Pegar um programinha que vai pegar o extrato do processo toda semana, ou sempre tiver um andamento importante, e vai disparar um e-mail para o cliente, por exemplo, ou vai mandar uma mensagem de WhatsApp para ele. Ele vai se sentir muito mais tranquilo sabendo que está recebendo isso. E vai se sentir acolhido, vai falar, pô, aquele advogado se importa comigo. Mesmo que ele nem vai saber que é um programa fazendo isso, ele vai achar que você que está mandando e vai falar para os amigos dele, falar, pô, não, esse advogado se importa, eu confio nele para fazer isso. Então vamos usar a tecnologia. Inclusive, hoje de manhã estava vendo um webinar do Rodrigo Bertozzi sobre o texto base para as novas diretrizes de marketing jurídico, né? E daí lá eles permitem, né, o uso de chatbot para poder fazer atendimento. O que é o chatbot? É um software que vai conversar com o seu cliente. Então, olha, até a parte aí da questão de regulamentação, de restrições de marketing, ela já está sendo, a OAB já está tentando acompanhar isso para permitir o uso dessas tecnologias. Então a gente precisa usar, não tem nem a desculpa mais assim de que a OAB não deixa eu usar, né? Então, para de jogar a culpa na OAB, para de jogar a culpa no seu processo artesanal e vamos entrar de cabeça nesse mundo da tecnologia porque vai ser o diferencial. Só mensagem final aí pra gente. Bom, quero agradecer o tempo de vocês, foi um papo bem legal aqui. Não tenham medo de usar a tecnologia porque ela não é sua inimiga, ela é uma ferramenta e como toda ferramenta, se você souber usá-la de uma maneira boa, de uma maneira bem intencionada, ela vai te ajudar a conseguir os seus objetivos. Quero agradecer você também, Camila, pela oportunidade aqui e pedir desculpa pelo probleminha da internet aqui, mas sabe como é que é, pessoal? Acho que o roteador tem vontade própria, cada hora ele fala que o sinal vai ficar no lugar da casa, então... Mas beleza, acho que era isso aí mesmo. Maravilha, obrigada aí pelo seu tempo também, por ter batido esse papo com a gente, ter esclarecido bastante algumas dúvidas do pessoal aqui a respeito de automação. E aí, pessoal, eu queria só lembrar vocês, amanhã a gente vai fugir um pouco da temática de tecnologia, tá? Porque tecnologia é essencial, mas o fator humano também. Então, amanhã quem vai estar aqui com a gente na aula é uma psicóloga, psicoterapeuta, coach, especialista em carreiras, que é a Alessandra Ferro. E ela vai falar pra gente de planejamento de carreira em cenários de incerteza. Porque assim, acho que todo mundo que está aqui, seja para pegar um conteúdo de tecnologia, de inovação, de gestão, está aqui porque quer se organizar, fazer alguma coisa diferente na carreira. E aí a gente está num cenário assim completamente complicado de prever o que vai acontecer amanhã. Então, quanto mais daqui no mês que vem, daqui 2, 3 meses, no final do ano, a gente fica sentindo aí
dificuldades em se organizar, em planejar os próximos passos, aí gera ansiedade, gera incertezas. Então a Alessandra vai falar um pouquinho pra gente sobre isso também, até porque eu acho que assim a gente vai aproveitar melhor realmente os conteúdos mais técnicos que a gente tem aqui, né? Ah, bom, eu quero me organizar então para inserir tecnologia aqui nos processos do meu escritório. Mas eu não sei como é que vai estar amanhã meu escritório, se meu escritório vai estar de portas abertas ou não, atendendo o cliente presencialmente ou não, porque tem dia que tem lockdown, tem dia que não tem. Vamos aproveitar a presença da Alessandra aqui, que eu acho que vai ser essencial até para sanidade mental aqui e projeção de carreira nesse momento, tá bom? Eu espero vocês amanhã, então. Obrigada, a live foi ótima, né? O Henrique vai estar aqui depois também outros dias. E obrigada, Rafa. Valeu, até mais. Tchau, gente.